Olá, irmãos amigos. Obrigado, sempre grato a Deus pela oportunidade de estar aqui pregando. Obrigado pela sua atenção aí assistindo as mensagens. Espero que possa estar edificando sua vida. Estaremos mandando constantemente agora um vídeo diário da palavra de Deus, tentando alcançar mais almas, tentando desafiar mais pessoas à obra do Senhor. Ore por nós, ore por toda a equipe que tem nos dado apoio, a equipe de Libras, a equipe da gravação. E é um serviço amador ainda, não somos profissionais, mas se dá para abençoar, é o nosso propósito, isso que nós queremos fazer. Queremos pregar, irmãos, nesta noite, a fé de Raabe salvou sua família. A fé de uma prostituta salvou sua família. Vamos ler um texto aqui que se encontra em Josué capítulo 6, verso 22 e o verso 23. Diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Irmãos, a história de Raabe, ela está um pouquinho antes, no capítulo 2. A história de Raabe, irmãos, menciona quando Josué, dando sequência ao povo de Israel, voltando para a terra prometida, depois de tantos anos distante da sua terra, eles haviam atravessado o Mar Vermelho, que a Bíblia menciona, que na verdade é o Mar de Junco, fizeram aquela travessia, e agora, do outro extremo, eles iriam atravessar o Rio Jordão. 2 milagres, tanto a travessia do mar, quanto o Rio Jordão, eles vão atravessar a seco. 2 milagres, Deus agindo com o povo de Israel. Só que do outro lado, a primeira cidade que eles encontram é a cidade de Jericó. Agora é uma cidade habitada, como todas as demais. Josué fez a divisão geográfica de cada pedaço de terra das tribos, das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Nessa divisão, cada um já tinha o seu pedaço. Só que todas as cidades tinham habitantes, teriam que ser expulsos. Era uma guerra constante. Era uma guerra dia após dia. Ali, irmãos, agora, quando Josué chama alguns espias, e ele manda Jericó para verificar, eles deveriam espionar as muralhas, a cidade, como era, para trazer as informações para Josué. E assim os espias fizeram. Diz assim no versículo de número 1, capítulo 2, verso 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Porém, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Irmão, Jericó não era uma cidade tão grande. Talvez, irmãos, eles tenham dormido na casa de Raabe por não ter outro lugar. Ou, de alguma maneira, talvez para disfarçar. Porque, sendo uma prostituta, era o lugar onde os homens procuravam. Então, talvez para disfarçar, eles entraram naquele local. Porque, de imediato, o rei ficou sabendo que haviam pessoas espionando a cidade. E ele mandou que os seus soldados procurassem e matassem estes espias. E Raabe ficou sabendo deste acontecido. Quando Raabe ficou sabendo deste acontecido, Raabe protegeu os servos do Senhor. Raabe, irmãos, ela tomou uma atitude de fé. Ela foi contra o seu rei, contra sua nação, para proteger espias de outra nação. Os espias eram hebreus. E ela não era do povo hebreu. Ela estava ali como invasora naquela terra. Aquela terra pertencia a Israel. Mas agora a cidade estava murada. Anos eles estavam cativos no Egito. E mais,
400 anos caminhando, deserto afora, Deus moldando o povo. De volta eles encontraram esta resistência. Mas aquela mulher mostrou fé. Aquela mulher mostrou, irmãos, uma crença diferente. E é interessante porque ela protege os hebreus, arriscando a própria vida. Quando ela protege os hebreus, irmãos, ela se sente com a capacidade de fazer um pedido. E ela pede proteção. Ela reconhece que o povo hebreu iria destruir Jericó. Como? Nem ela sabia. Nem o povo hebreu sabia até aqui como derrubariam as muralhas. Nem eles. Só Deus que deu ordem e eles obedeceram. Mas ela acreditou nisto. Ela observou que os outros reis já tinham sido destruídos. E ninguém poderia vencer o povo de Israel. Ninguém pode vencer o povo de Deus. Ninguém. Nada pode vencer, nada pode deter Deus e os seus planos. Nada. Ela reconhece isso. Veja só o versículo de número 9. Veja o verso de número 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Verso de número 10. Porque temos ouvido que o Senhor cercou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versos 11. Olha a fé de Raabe. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Olha, irmãos, por que Deus salvou Raabe? Olha a fé dessa mulher. Olha o reconhecimento de Raabe. Ela estava dentro de uma cidade, apesar que nós vamos mostrar que a casa dela era em cima do muro. Lá no finalzinho diz que a casa dela era em cima do muro. Os muros, irmãos, eram uma plataforma que nem os equipamentos bélicos que existem hoje no mundo, nas maiores potências aí, poderiam derrubar os muros de uma cidade daquela. Era impossível, a não ser o agir de Deus. Ali, irmãos, estava Raabe agora, acreditando no Deus daqueles espias. E agora ela vai fazer um pedido. Olha que interessante. Verso de número 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Verso 13. De que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela agora, irmãos, faz um pedido. Tem como vocês me garantirem vida? Eu sei que o Deus de vocês vai invadir. Ninguém pode deter Israel. É impossível parar o povo que teme ao Deus eterno. É impossível deter o poder do Criador. Mas vocês podem me prometer algo? Vocês poderiam poupar a minha vida, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Raabe se preocupou com a família. Raabe se preocupou com os seus entes queridos. A fé de Raabe nos salvou toda aquela família. Irmãos, eles prometeram a Raabe. Eles fizeram um trato com Raabe e disseram: olhe, você vai marcar a porta da sua casa e você vai deixar essa marcação que no dia que nós invadirmos a cidade, nós não destruiremos sua casa. Sua casa e sua família será poupada. Você deve trazer todos para dentro do seu lar. Você deve trazer seu pai e sua mãe para dentro da sua casa e não será destruído sua casa.
devemos, irmãos, pensar. Será que nós estamos preocupados, irmãos, com as almas perdidas? Raabe fez a diferença, salvou a família inteira. Na sequência, irmãos, ela desceu aqueles homens pelo muro. Olha só o verso de número 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Irmãos, ali estava uma mulher prostituta protegendo o povo de Deus. E Deus, irmãos, pelejou por ela também. Deus peleja por todos aqueles que temem ao Senhor. Deus quer pelejar pela sua vida, te entrega a Jesus Cristo, enquanto há esperança. Irmãos, aquela mulher, ela fez algo bom e Deus garantiu. Os espias voltaram e se encontraram com Josué e disseram tudo o que ia acontecer. Vários dias depois, irmãos, aquela cidade cercada pelo povo hebreu. Imagina a casa dela em cima do muro, ela vendo tudo aquela multidão lá fora. E aquele povo rodeando uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, até a sétima vez. Depois ela viu as trombetas soarem. Sabe o que aconteceu? As muralhas caíram. Mas olha, irmãos, o que faz a fé de uma pessoa. Raabe, irmãos, ela pediu que eles intercedessem que a casa dela e dos pais não fosse destruída. E eles disseram, tragam todos para a sua casa. A casa dela era onde? Em cima do muro. Os muros de Jericó caíram, irmãos. Mas o local onde estava a casa de Raabe ficou intacto. Porque Deus poupou. E agora, irmãos, o que Josué diz? Ele diz, olhe, entra na casa daquela mulher prostituta que ajudou vocês. Ele chama os espias e dá uma ordem. E tire-a com vida. E assim eles fizeram, irmãos. Foram na casa de Raabe e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos com vida. Irmãos, eles não fizeram aquela família como os genros de Ló, que recusaram o evangelho. Eles não fizeram como alguns parentes de Moisés, irmãos, que recusaram a verdade. Aquela família de Raabe aceitou, irmãos, a palavra de uma prostituta. Eles deram crédito na palavra de uma prostituta, porque aquela prostituta falou, irmãos, no poder de Deus. Aquela prostituta falou de um Deus eterno. Aquela prostituta falou das grandezas do Criador. Sabe o que aconteceu, irmãos? A prostituta Raabe casou-se com Salmão, um hebreu. Sabe quem nasceu, irmãos, quem foi gerado desse casal? Boaz. Sabe quem é Boaz? O remidor de Ruth. Da geração de Boaz com Ruth, sabe quem nasceu? Obed. Sabe quem é Obed? Pai de Jessé. Sabe quem é Jessé? Pai de Davi. Sabe quem é Davi? A geração, a linha, a tribo que traria o Redentor ao mundo. Sabe de qual linhagem Raabe fez parte? A linhagem do Redentor, do Salvador, do Libertador, Jesus Cristo. Uma prostituta fez parte da linhagem do Libertador, porque ela acreditou, porque ela viveu pela fé. Será, irmãos, que nós vamos ouvir e ver pessoas, irmãos, um dia que nós conseguimos transmitir o Evangelho e eles tomaram decisão, estaremos na linhagem dos salvos na eternidade? Pensa nisso. Aquela prostituta entrou para a linhagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, Raabe, ela salvou a família. Deixa eu contar para vocês, irmãos, um fato missionário. Os missionários chegaram, irmãos, nas ilhas Pacífico do Sul e ali encontraram, irmãos, a cena de um cidadão morto, encostado de uma árvore, e a sua companheira estava ao lado. E ela estava tentando escapar, irmãos, porque os parentes daquela aldeia se aproximaram. Qual o sentido da vida ali? Morreu um, tem que morrer os dois. E ali as pessoas passaram uma corda sobre o pescoço daquela senhora, e um grupo puxava de um lado, um grupo do outro lado, até se esvair a vida. Que cena triste. Por quê?
Porque aquelas pessoas não conhecem a verdade, não conhecem Jesus Cristo. Raabe fez a diferença na vida da família. A igreja do Senhor precisa fazer a diferença nas pessoas que ainda não conhecem o libertador. Deus pode usar até uma prostituta, Deus transforma, desde que a gente se dobre aos ensinamentos do Senhor. Qual a tua decisão? Quantas vidas você já fez a diferença? Quantas pessoas estão ao teu lado que vê a diferença, já ouviram o plano redentor através de você? Quantas ainda vão morrer sem o alcance da mensagem, porque nós, a igreja do Senhor, está falhando? Vamos tomar a decisão certa e séria. Precisamos o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita palavra. Obrigado pela história de Raabe. Ajuda-nos a entender que nós precisamos e podemos fazer a diferença. Fala aos nossos corações, Deus. Eu te peço em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.